Então, queria começar dizendo que esse trabalho, como disse a Daniela, se enquadra no contexto mais amplo de uma pesquisa no arquivo de Mário Pinto de Andrade. E o argumento que vou tratar hoje é um argumento que me interessa muito, mas sobre o qual ainda preciso fazer muita pesquisa. Então, esse é um trabalho em work in progress, como se costuma dizer. É um trabalho muito embrionário, porque até agora me concentrei em outros aspectos da vida intelectual e política de Mário Pinto de Andrade. E a minha apresentação é dividida em duas partes. Na primeira, vou apresentar a Revoltativa, e na segunda, vou analisar o discurso que os jornais angolanos e portugueses, sobretudo, elaboram em torno da Revoltativa. Encontrei todos os recortes de imprensa que vou mostrar em duas pastas no arquivo de Mário Pinto de Andrade. Portanto, é por isso que digo que a minha seleção é feita a partir de uma seleção que ele próprio fez, embora só tangencialmente vou me referir à participação de Mário Pinto de Andrade na Revoltativa. Então, vou começar apresentando a Revoltativa para entendermos em que contexto surge esse movimento dissidente dentro do MPLA. A primeira manifestação pública da Revoltativa é a publicação de um apelo, conhecido como o Apelo dos 19, porque 19 foram os primeiros signatários, e o apelo foi publicado no dia 11 de maio de 74, portanto, menos de um mês depois do 25 de abril. E essa data é importante porque permitirá depois aos críticos da Revoltativa de dizer que foi um ato oportunista o surgimento desta tendência. E é importante dizer que quando aconteceu o 25 de abril em Lisboa, em Angola, vivia-se uma situação de grande confusão. Por isso, a queda do regime foi acolhida com grande entusiasmo, mas também com preocupação e com alguma reserva, porque não se sabia quem ia tomar o poder, tanto em Portugal como em Angola. E também, em 74, os movimentos nacionalistas estavam longe de ter ganhado a guerra de libertação, portanto, não tinham conquistado uma legitimação no terreno militar, o que fomentava as divisões já existentes entre eles. E, finalmente, também havia, no interior dos mesmos movimentos, divisões profundas e grandes crises. E se olharmos para a abertura do Apelo dos 19, podemos ler: o MPLA corre o perigo da completa desagregação. Esse perigo é o resultado de uma crise que, desde há uma dezena de anos, abala todos os setores da atividade do nosso movimento, entrava e, por vezes, faz recuar, em diversos domínios, a nossa luta de libertação nacional. Nos primeiros parágrafos do apelo, também percebemos de onde vem o nome Revoltativa e ao que se refere. E lemos aqui. Elisa, De onde vem o nome Revoltativa? Já na primeira página do apelo, podemos ler aqui: só a revoltativa dos militantes e quadros poderá deter a gangrena que nos ameaça, restaurar a nossa organização revolucionária e impulsionar energicamente o nosso processo de libertação nacional. Então, como dizia, os militantes da revoltativa fazem recuar a crise que o MPLA vive em 74 a uma dezena de anos antes. E aqui a referência é a fratura que criou o conflito entre Agostinho Neto e Viriato da Cruz e a saída deste último do movimento em 63. Nos 10 anos seguintes, há muitas outras crises, como, por exemplo, uma grande vaga de contestações, de protestos entre os guerrilheiros e militantes da Frente Leste, que é a região na fronteira com a Zâmbia, região onde havia uma frente de combate. E esses protestos levarão ao surgimento de uma facção dissidente chamada Revolta do Leste, liderada por um militante que tinha grande prestígio na época no movimento, que era o Daniel Chipenda. Esses protestos assumem um caráter étnico-identitário, ou tribalista, como se costumava dizer,
mas tinham as suas raízes em problemas graves vividos pelos militantes nas frentes de combate. Problemas quais injustiças na distribuição dos recursos, que já à partida eram extremamente escassos, mas também o autoritarismo dos comandantes, que abusavam do poder que tinham e também abusavam, por exemplo, das punições corporais. Houve casos de execuções sumárias, entre outras coisas. Então, entre 72 e 73, para tentar sarar os conflitos em curso no MPLA, inicia-se o assim chamado movimento de reajustamento. A ideia do reajustamento era alimentar uma discussão aberta e democrática entre os quadros dirigentes do MPLA e os militantes de base, que normalmente eram chamados apenas a obedecer e a cumprir as ordens. A ideia era também intervir nas estruturas de poder do movimento, que, concentrando o poder na mão do presidente, tinham se demonstrado inadequadas às necessidades da luta de libertação. O ideólogo por trás dessa tentativa de recozer o MPLA é Gentil Viana, que também é reconhecido como o ideólogo atrás da revoltativa, um militante do MPLA da primeira hora, que tinha abandonado o movimento em 63, mas tinha regressado em 71 e tinha se tornado conselheiro político de Agostinho Neto. O que acontece é que o movimento de reajustamento fracassa, porque a direção política, de alguma forma, se apodera desse movimento e o esvazia do seu sentido, da sua função renovadora. E no que devia ser um momento de abertura democrática, a direção política chega a expulsar do movimento os quadros que se recusaram a assumir as posições que tinham sido impostas de maneira, digamos, antidemocrática. E entre os quadros que foram expulsos estava o próprio Gentil Viana. Então, após o insucesso do reajustamento, o núcleo de militantes agrega-se em torno do Gentil Viana para continuar a pensar em como reformar o movimento, como torná-lo mais democrático. E é desse núcleo que surge a Revolta Ativa. E, de fato, nas críticas que a Revolta Ativa formula, ouvem-se ecos das questões levantadas pelo reajustamento. Voltando aqui ao apelo. Lemos, no movimento em que a carência de instituições, a ausência de qualquer consulta à base militante, não pode haver verdadeira concepção e aplicação de princípios políticos. E mais à frente, todas as instituições do MPLA reduzem-se atualmente ao presidencialismo absoluto. Tal poder paralisa os quadros e os militantes, destrói as estruturas, desorganiza a planificação das tarefas e a correspondente execução. Então, estão aqui resumidos os dois objetivos principais da Revolta Ativa: eliminar esse presidencialismo absoluto e criar instituições mais democráticas, instituições que estejam à escuta da base militante. E é interessante notar que a Revolta Ativa não se via como um grupo dissidente, mas como um movimento reformador dentro do MPLA. A esse propósito, queria mostrar uma carta escrita por Mário Pinto de Andrade a Arístides Pereira, militante do PAIGC, que se tornará depois o primeiro presidente de Cabo Verde. A carta é datada de 12 de junho de 74 e, pelo que lemos, junto com ela ia uma cópia do apelo da Revolta Ativa. Então, nessa carta, Mário Pinto de Andrade apresenta a Revolta Ativa e diz: nós não somos dissidentes, nem estamos dominados pela ambição do poder. Pelo contrário, pretendemos definir para o MPLA uma estratégia que nos proteja dos perigos do neocolonialismo ou uma forma de condomínio imperialista. Até este momento, Agostinho Neto tem resistido à convocação do Congresso. E, de fato, a convocação do Congresso era uma grande reivindicação da Revolta Ativa e, finalmente, Agostinho Neto cede, também graças à forte pressão do governo da Zâmbia. E o primeiro congresso do MPLA, o primeiro em 14 anos de existência do movimento,
teve lugar em Lusaka, em agosto de 74. O MPLA apresenta seu congresso dividido em três tendências: a revolta do leste, a revolta ativa e a ala presidencialista, fiel a Agostinho Neto. O que acontece, esse congresso é comumente lembrado como o congresso falhado do MPLA, porque acontece que a ala presidencialista abandona logo os trabalhos, o que impediu qualquer possibilidade de estabelecer um diálogo. Aparentemente, Agostinho Neto sentiu-se ofendido com o pedido feito por um militante de prestar conta sobre as finanças do movimento. E é preciso dizer que até então todas as finanças eram geridas pessoalmente pelo presidente, que não prestava contas a ninguém. Então, Neto não quis responder, sentiu-se ofendido e, de fato, abandonou o Congresso junto com todos os seus delegados. Antes desse desfecho, foram pronunciados alguns discursos durante o Congresso. Um desses discursos foi pronunciado por Nito Alves, que depois ficará conhecido como o principal autor da suposta tentativa de golpe de Estado do 27 de maio em 77. Naquela época, ele era comissário político e delegado da primeira região político-militar do MPLA. E ele fez um longo discurso, encontra-se integralmente no arquivo de Mário Pinto de Andrade. Aqui vou destacar só um breve trecho da conclusão, na qual ele diz: Estou aberto a um franco e profundo debate de natureza ideológica neste congresso. Entretanto, se o meu interlocutor for um elemento da revolta ativa, exijo que a legitimidade da sua argumentação decorra da seguinte premissa fundamental: que me diga onde ele tem estado durante os 13 anos e mais das nossas guerrilhas e o que fez, consequentemente, no plano concreto, em prol da Revolução Angolana. Então, esse discurso visa desqualificar totalmente a contribuição dos intelectuais à luta de libertação nacional. E aqui já estabelece-se uma identificação entre revolta ativa e intelectuais. E talvez é necessário abrir um parêntese para dizer duas palavras sobre a composição étnica e social da revolta ativa. Dado que entre os primeiros 19 signatários do apelo havia uma maioria de mestiços e gente que tinha estudado, seja no liceu, seja na universidade, a revolta ativa ficará para sempre identificada como um movimento de intelectuais e mestiços, duas categorias que já desde a crise de 63 não gozavam de muito prestígio, para usar um eufemismo, digamos. No contexto da luta armada e do que o historiador Mabeco Tali chama um anti-intelectualismo em chave populista, só os guerrilheiros eram vistos como legítimos agentes revolucionários, enquanto os intelectuais eram considerados, se não inúteis, às vezes oportunistas, e eram desprezados pela presumida falta de coragem. Numa entrevista que fiz a um antigo militante do MPLA e também membro da Revolta Ativa, o Dr. Manuel Videira, esse afirmou, e cito: houve uma altura em que ser chamado de intelectual era quase um insulto. Se você chamasse de intelectual a um guerrilheiro, ele era capaz de lhe dar um tiro. Ficaria muito ofendido. Fim da citação. E essa acessão negativa do epíteto intelectual volta nas páginas dos jornais angolanos que eu vou mostrar para vocês. Todos os artigos que vou mostrar foram publicados entre janeiro de 76 e maio desse mesmo ano. Então, isso nos leva à pergunta: o que acontece entre agosto de 74, ou seja, a data do Congresso, e o começo de 76? E acontecem muitas coisas que eu não tenho tempo de contar aqui, mas para os fins desta comunicação é suficiente saber que, depois do fracasso do Congresso de Lusaka,
Já em novembro de 74, a revolta ativa avançava com uma proposta no sentido da sua dissolução e da sua reintegração nas estruturas do movimento. Ou seja, perante a perspectiva de uma guerra civil, dos ataques da FNLA, da UNITA, depois também da África do Sul, a revolta ativa mostrava-se pronta para reintegrar o MPLA, no sentido de unir os esforços contra o inimigo comum. As negociações para a reintegração dos membros da revolta ativa se protraem por todo o ano de 75, e há vários documentos que mostram isso, até que, em abril de 76, os membros da revolta ativa são surpreendidos pelas primeiras prisões. Antes disso, porém, tinha começado uma verdadeira campanha difamatória contra eles, sobretudo contra os membros mais famosos, como o Joaquim Pinto de Andrade, irmão mais velho de Mário Pinto de Andrade, que tinha sido presidente de honra do MPLA, que tinha sido preso político várias vezes durante a luta de libertação. Enfim, era uma personalidade cuja contribuição à luta de libertação era bem conhecida. Vou passar a mostrar os jornais. Os primeiros jornais referem-se justamente à demissão de Joaquim Pinto de Andrade do cargo que ele tinha no Instituto de Investigação Pedagógica, como diz esse artigo, e cito, em consequência de ter tomado uma atitude reacionária. E qual é essa atitude reacionária? O próprio Joaquim Pinto de Andrade o explica num outro artigo publicado pelo Século, que vou mostrar depois, e cito desse artigo, qual foi essa atitude? Um ridículo diferendo com a Comissão de Trabalhadores do Ministério da Educação. No jornal de parede haviam escrito vários insultos contra a minha pessoa, e rasguei esse jornal. Foi chamada a polícia, levaram-me ao comissariado, onde estive algumas horas até que me libertassem. Mais tarde, fui demitido do cargo de diretor do Instituto de Investigação Pedagógica, notícia que igualmente recebi pelos jornais e pela rádio, da linguagem desses jornais. Então, por exemplo, eles são chamados de traidores. A revolta ativa, quem está do lado da revolta ativa coloca-se nitidamente na posição de inimigo do povo, inimigo da democracia e da liberdade. Esse segundo artigo chega a igualar, a colocar num plano de igualdade a revolta ativa e os piores inimigos de sempre do MPLA. E diz: revolta ativa é igual a UPA, FNLA, Zaire, UNITA, DGS, racistas da África do Sul e mercenários do LP. Queria também fazer notar assim, que os dois artigos reportam notícias de fontes governamentais. Aqui, a notícia chega por intermédio do Ministério da Informação. E aqui, essa nota é da Direção dos Serviços de Portos, Caminhos de Ferros e Transportes, que também não se percebe bem qual é a ligação, mas também através do Ministério da Informação. E o próximo artigo é um artigo tirado de um boletim publicado justamente pelo Ministério da Informação. E nesse artigo, a revolta ativa é definida uma casta organizada que age clandestinamente contra o povo e também que foi um instrumento consciente do imperialismo internacional. O artigo admite que, dentro do campo anti-imperialista, podem surgir contradições que têm de ser resolvidas pela crítica e autocrítica. Mas isso só para dizer logo, vou citar aqui, a revolta ativa não usou a crítica, constituiu-se como revolta, separou-se do movimento como se de um corpo distinto se tratasse e fez um alarido internacional com a colaboração das agências noticiosas enfeudadas ao grande capital. Eis o exemplo típico do oportunismo. Então, enquanto Mário Pinto de Andrade dizia, nós não somos dissidentes, aqui se trata revolta ativa por um corpo distinto do movimento.
E o artigo também termina insinuando que a revolta ativa, que já não agia como grupo organizado desde finais de 74, ainda, ainda estava ativa, digamos, ainda representava um perigo. É o famoso inimigo interno, né? E também aqui a linguagem é bastante violenta, né? Existe no nosso seio, fomentando o divisionismo, aliciando os camaradas menos preparados, aproveitando-se das contradições existentes para demagogicamente autoafirmar-se detentora da linha correta. O último artigo angolano que eu vou mostrar é um artigo que critica o Joaquim Pinto de Andrade, tem um título bastante representativo. E o artigo é publicado no dia 17 de abril, então, poucos dias depois do começo desculpa, do começo das prisões, que começaram no dia 13 de abril. Então, embora reconhecendo que durante a luta de libertação, Joaquim Pinto de Andrade agiu como um verdadeiro nacionalista, o artigo quer mostrar agora, textuais palavras, os seus criminosos desvios, que estão todos ligados à sua adesão à revolta ativa, definida aqui um dos abortos que o 25 de abril pariu em benefício dos inimigos do nosso povo. Além de todas as acusações que vimos também nos outros artigos, que são agentes do imperialismo, são ao serviço das potências estrangeiras, contra o povo angolano. Aqui, Joaquim Pinto de Andrade também é acusado de ser um colaborador da FLEC, movimento independentista da província de Cabinda, e também de ter colaborado com a UNITA de Jonas Savimbi. Portanto, diz textuais palavras, não há dúvidas que o doutor se tinha transformado num verdadeiro parceiro do diabo, e por isso conclui, uma vez mergulhado no mesmo charco em que mergulharam o Savimbi, o Zaupuna e o Chipenda, só pode sair de lá tão sujo como eles. Então, esse é o tom dos jornais angolanos. Vou mostrar só dois jornais estrangeiros, da imprensa estrangeira, dois jornais franceses. Um é uma notícia que sai no Le Monde e que retoma uma notícia saída no Jornal de Comércio de Lisboa. O tom da notícia é bastante neutral, só queria destacar aqui que também a imprensa internacional faz uma equivalência, né, entre revolta ativa e intelectuais. Todos os 19 são considerados intelectuais hostis ao presidente Neto. O outro artigo foi publicado por um jornal que já não existe, se chamava Rouge, era ligado à Juventude Comunista Francesa, e achei interessante porque termina com esta frase, dizendo: a nossa solidariedade para com a República Popular de Angola não pode, de alguma forma, calar a denúncia desta repressão. Então, aqui, esse artigo introduz um tema importante, que é a atitude da esquerda internacional frente à repressão do MPLA, que era supostamente um movimento de esquerda, então tem essa contradição e esse conflito dentro da esquerda internacional. E é um argumento que os jornais portugueses vão retomar. Os artigos portugueses provêm principalmente de três jornais: O Século, o Jornal Novo e A Luta. Esses últimos dois funcionaram entre 75 e 79. E tem também um breve artigo de O Dia. Os jornais portugueses são críticos sobre a vaga repressiva em Angola e preocupados com as prisões dos membros da revolta ativa. E Gentil Viana torna-se o símbolo desta repressão. Por exemplo, neste artigo, publicado a 17 de abril, lemos: se houver pelo mundo alguma solidariedade revolucionária, ela terá efetivamente que deplorar e condenar a prisão de Gentil Viana. Gentil Viana fez a teoria da Revolução de Angola.
A coerência política é que o torna perigoso aos olhos dos novos senhores que sobraram do colonialismo. E temos que considerar que o destino dessas pessoas que se encontravam presas não estava de todo certo. Altos dirigentes do MPLA, entre os quais Lúcio Lara e Nito Alves, tinham aludido à possibilidade de fuzilar essas pessoas. Portanto, a pressão da imprensa e da opinião pública internacional era também uma tentativa de evitar que os militantes presos fossem mortos. Temos também que considerar que, embora no final nenhum dos presos foi morto, muitos sofreram graves repercussões de saúde, digamos, além das repercussões, digamos, psicológicas. Por exemplo, Gentil Viana, aqui uma pequena notícia anunciando que ele se encontrava em coma, mesmo em coma, no hospital, na sua cama estava algemado. E Gentil Viana sairá da prisão cego de um olho. Também o Adolfo Maria, que sei que é um amigo desse grupo de investigação, ele não foi preso porque se escondeu, se viveu clandestinamente em um apartamento durante quase 2 anos e ficou doente de tuberculose. Desse artigo, o jornalista chega a falar de gulag angolano, diz Nito Alves, Lúcio Lara e outros dirigentes do MPLA têm vindo a preparar o povo angolano para um novo gulag. O que isso significa? Significa, antes de mais, a destruição da inteligência, o aniquilamento de todos aqueles que, com o seu valor e saber, os podem denunciar. Então, nos jornais portugueses fica muito evidente essa questão dos intelectuais. Aqui também, nesse artigo publicado pelo Século, leio as prisões de intelectuais ativistas que participaram de fato na guerra contra o colonialismo português e tiveram lugares de extrema importância dentro do MPLA e hoje são preteridos pelas forças ditas operacionais, só porque parece que em Luanda não convém que haja quem pense. Então, a mensagem é que há medo de um pensamento livre e da simples contestação política. Então, se nos jornais angolanos o termo intelectual é usado em maneira pejorativa, nos jornais portugueses, aos intelectuais da revolta ativa é reconhecido um certo valor, que é o valor do pensamento crítico e da contestação. E ainda, se nos jornais angolanos, a revolta ativa era considerada o aborto do 25 de abril, nos artigos portugueses se faz questão de dizer que a revolta ativa surgiu antes do 25 de abril. Por exemplo, nesse artigo da luta, aqui não sei se dá para ver, aqui a revolta ativa é uma corrente de opinião que surge no seio do MPLA antes do 25 de abril. E também notem que não é uma facção, não é uma tendência, é uma corrente de opinião. As palavras são bem diferentes. E esse artigo da luta é interessante também porque se trata de uma entrevista com um membro da revolta ativa de passagem por Lisboa. A entrevista será depois retomada por outros artigos que aqui não tenho tempo de mostrar em detalhe. Esse artigo também critica a esquerda portuguesa por não ter protestado pelas prisões desses intelectuais e denuncia o que chama a má consciência de colonialistas por interpostas pessoas, dos homens da esquerda portuguesa. Então, que não queriam criticar o MPLA por não passar por colonialistas. E só alguns trechinhos desse artigo. Imediatamente, a acusação que pesa sobre eles é de serem intelectuais. Depois, são classificados de burgueses. Daí, a traidores, vai um passo. E aqui, essa é uma das respostas da pessoa entrevistada, que diz: somos poucos realmente, mas somos pessoas com capacidade para pensar os problemas angolanos em termos de independência nacional,
real e efetiva. Somos potencialmente opositores de qualquer regime de tipo ditatorial antidemocrático. A nossa importância política vem disto. Foi a primeira vez na história da África que um grupo de combatentes se levantou para dizer: o rei vai nu. Essa citação, aliás, é retomada por vários dos artigos da imprensa portuguesa. Queria mostrar também outro artigo, sempre da luta, intitulado Os Equívocos do Major Melo Antunes, que nessa época era ministro dos Negócios Estrangeiros e que dava a culpa da deterioração das relações entre Portugal e Angola à imprensa, que falava mal assim, de Angola. E a jornalista que escreve: protestamos contra a prisão de Pinto de Andrade e de outros camaradas seus quando se encontravam detidos em Caxias e no Tarrafal, às ordens de Salazar e de Caetano. Em nome de que calaríamos o nosso protesto contra a prisão de democratas angolanos. E o último jornal que eu queria mostrar era justamente esse artigo do século, com a entrevista telefônica a Joaquim Pinto de Andrade, que fala da sua situação. Podem ver aqui, diz, um homem totalmente marginalizado, porque ele diz que depois de ter sido demitido, tentou procurar trabalho e não encontrava mais trabalho em nenhuma instituição, nem pública, nem privada. E também Pinto de Andrade critica as declarações feitas pelo presidente do PS, António Macedo, durante uma visita a Angola. Durante essa visita, ele teria afirmado que a revolta ativa poderia levar a uma nova guerra civil. E o jornalista escreve: Macedo, que como aquelas famosas comissões internacionais que nos visitavam durante o salazarismo, ouviu falar em prisões, mas não contatou com um único dos detidos, acha que a revolta ativa estava progressivamente a cavar uma divisão maior, que poderia levar a uma guerra civil. Então, em conclusão, queria simplesmente fazer notar essa diferença da questão, do tratamento da questão entre os jornais portugueses e os jornais angolanos. Os jornais angolanos utilizam palavras de ordem, ainda ligadas à luta anticolonial e a uma visão, digamos, muito dicotômica, bem contra mal. E bem é quem está do lado do governo e do presidente, quem adere à linha, às diretivas do governo, mal é tudo quem diverge dessa linha. Não há nuances, não há pensamento crítico. Também porque, como vimos, são jornais diretamente ligados ao governo, ou que se adaptam à linha do governo sem questionar as suas diretivas. Por exemplo, nessa entrevista, Joaquim Pinto de Andrade diz que foi protestar contra o artigo que vimos antes, esse desvio de um nacionalista, publicado, aliás, por um jornalista com um pseudônimo, e não foi possível fazer publicar digamos, a sua resposta a esse artigo. Ao contrário, os jornais portugueses, que os jornais num país que acabava de recuperar a liberdade depois de décadas de ditadura, esses jornais estabelecem uma comparação clara entre a repressão do governo angolano e a repressão que eles próprios sofreram durante o salazarismo. Por isso, são críticos contra os abusos de poderes e o atentado à democracia, que era algo que não tinham tido durante muito tempo e que agora apreciavam muito. E, bom, eu vou parar por aqui e espero que haja perguntas. Obrigada pela atenção.